Aí aqui também tem uma pergunta assim, né? Tem um carro financiado, tem como reduzir o valor das parcelas? Eu vejo muito vídeo na internet, né? Eles ensinando como reduzir juros de financiamento imobiliário, financiamento de carro. Vamos falar disso. Eu não gosto dessa modalidade de diminuir o valor da parcela. Eu gosto da modalidade de amortizar a dívida. Então vamos falar do financiamento habitacional, de casa, que é mais simples do que de carro. De carro tem mais variedades e de carro normalmente você não consegue amortizar. Então vamos lá. O apartamento de vocês é alugado ou é comprado? Alugado. Vocês sabem quanto que vale o apartamento mais ou menos? Não precisa falar. 300? Então vamos colocar 300 só para dar um exemplo. Acho que é, Vamos mais ou lá. menos. Então vamos lá. Vamos assumir que vocês estão comprando apartamento de 300 mil reais. É um bolo de dinheiro aqui, ó, 300 mil reais. Então pensa aqui num bolo de dinheiro. Você financiou. Você financiou, não dá para financiar tudo, mas para ficar fácil a conta, você financiou tudo. Então você está pagando juros sobre esse montante de dinheiro aqui. Todo mês você vai pagar uma parcela, ou seja, você vai se livrar de um mês. Você dividiu em 10 anos, você agora deve 9 anos e 11 meses. Sim. No outro mês a mesma coisa. Então, o que você tem que fazer? Pagar as parcelas e não deixar de pagar. Beleza. O que é amortizar? E não é reduzir a parcela mensal. A parcela mensal não é para ser reduzida. Se você assumir o compromisso de pagar aquela quantia, se vira e paga. Não acomode e diminua a parcela, porque você vai aumentar o tempo e o custo dos juros. O custo da dívida, melhor dizendo. Qual que é o macete para financiamento? Financiamento tem que ser uma ferramenta para eu ter, de forma imediata, o meu imóvel próprio. O qual eu aproveito aqui para dizer que eu sou super a favor todo brasileiro que mora no Brasil ter pelo menos um imóvel próprio. Então vamos lá. Financiei, estou com esse bolo de 300. Estou pagando aqui e eu tenho que pagar aqui pelos 10 anos. Eu só vou reduzir esse bolo daqui a 10 anos. Eu vou reduzindo pouquinho em pouquinho. Se eu amortizo, ou seja, se eu pago as últimas parcelas, vamos supor que a sua parcela aqui seja de R$1.000. Se eu pegar R$1.000 e pagar a primeira parcela aqui, que eu devo, eu vou pagar uma parcela. Esses mesmos R$1.000, se eu reduzir da dívida, que a gente chama de amortização, eu reduzo o custo da dívida. É como se eu falasse assim, banco, eu não preciso mais dessa parte aqui. Então não é a parcela que está embutida com tanto de juros e taxas. É quase que eu estou devolvendo essa quantidade de dinheiro aqui. Então esses R$1.000 que eu pago a parcela aqui, dá para reduzir. Óbvio que isso aqui que eu estou falando é super hipotético, porque cada perfil paga um juros, uma quantidade, etc. Mas pode ser o equivalente a 5 parcelas. É quase que um milagre, mas a lógica disso eu estou falando com o banco aqui, lembra que eu tinha pegado 300? Que você fez um cálculo de juros para eu pagar o montante dos 300? Agora eu só preciso de 290. 10 mil você tira dessa conta. Então, você consegue reduzir o custo da dívida muito rápido pagando essas últimas parcelas. Eu tenho dezenas de clientes de consultoria que financiaram imóvel por 30 anos, 20 anos e pagaram em 5. Teve gente que pagou em 2. Todo o dinheiro extra que o cara tinha, ele ia lá e pagava. Fazer amortização. O mesmo dinheiro aqui da parcela, ou mais, dependendo da época, ele reduzia muito mais parcelas. Porque você está diminuindo o custo da dívida. Isso é muita vantagem, isso é muito bom. Como que é? Amortização. Ela, no caso, as últimas parcelas. Por exemplo, um boleto é as últimas. Isso. Eu já ouvi falar nisso já. Exatamente. Legal. É porque assim, você vai virar para o banco e vai falar, banco, eu quero pagar as últimas parcelas. Eu não quero pagar, eu tô com dinheiro aqui para pagar, eu não quero pagar a minha parcela de agora e nem adiantar as próximas parcelas. Eu quero reduzir minha dívida, eu quero pagar as últimas. Aí você vai lá e paga as últimas. Legal. É o equivalente às últimas folhinhas de um boleto. E aí vai diminuindo, né, o tempo. O custo da dívida consequentemente... Também. O tempo, você liquida muito mais rápido o pagamento. O ponto os R$1.000 que você paga aqui, uma parcela aqui de baixo, quando você paga ele aqui, você não está pagando a parcela, você está diminuindo a sua dívida, você arranca um tanto de parcela aqui de cima. Nossa. Interessante, hein? Por isso que o financiamento tem que ser uma ferramenta... Porque assim, vamos falar a verdade, 99% da população brasileira tem que financiar para ter imóvel. É 1%, se for 1% que nasceu em berço de ouro.
Não paga foi o meu ali, né? caso. Vistinha. Consegue pagar à vista quando quer. Isso é raríssimo. A maioria, como é o meu caso, como foi o meu caso na minha primeira aquisição do apartamento, foi financiado. E é o caso da maioria. Então, o financiamento tem que ser essa ferramenta só para você resolver seu problema de moradia. Sim. Depois, seu foco tem que ser em amortizar. Então, toda a renda extra que tiver ali, amortiza as parcelas, né? Para diminuir o tempo do pagamento. Porque às vezes a pessoa fica com aquele pensamento, vou financiar 30 anos e acha que vai ficar 30 anos pagando o financiamento, né? E às vezes nem vê o fim do financiamento, que é muito tempo, né? É isso. Dependendo da idade da pessoa, né? É verdade.